meus caros colegas de prefeitura aqui presentes, colegas vereadores, é lastimável, secretária Leila, que quando um legislador procura resolver as instâncias administrativamente e, de certa forma, tem as suas desconfianças menosprezadas e, de certa forma, como fomos procurá-la juntamente com o vereador Marco Aurélio, vereador Emerson Pinto e vereador Hugo Alexandre, há 20 dias atrás. Então não é verdade que esse vereador não tenha tentado resolver as questões de forma administrativamente, meu amigo Rui. E em nenhum momento esse vereador teceu qualquer comentário que pudesse, de certa forma, colocar em dúvida a honestidade de cada um dos senhores. O que está acontecendo aqui hoje é uma interpretação errada. Inclusive, na segunda-feira, eu provoquei uma reunião no gabinete do prefeito, onde eu queria parar essas arestas lá. E de lá saiu esse veneno todo de jogar vocês todos contra a minha pessoa. E a partir daqui, desse momento, eu vou começar a exemplificar tudo o que falei. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o artigo 288 do Código Penal brasileiro, ele diz que mais de 3 pessoas contribuindo para que se cometa um crime é formação de quadrilha. Partindo desse princípio, analisamos a questão da seguinte forma: quando me referi à formação de quadrilha, ainda está gravado, se algum dos senhores tem alguma dúvida. Exemplifiquei o senhor Gonzaga e a vereadora Nassim como 2 proprietários de empresa. Eu dei um exemplo da formação da quadrilha nesse plenário. Em nenhum momento eu disse que a quadrilha eram os senhores. E provo tudo que eu estou falando. Por que formação de quadrilha? Até 1993, quando foi publicada a Lei das Licitações, esses crimes dentro da administração pública não eram tipificados como crime. Então, aqueles mais antigos no serviço público conviveram com essa mudança. E não fui eu que criei essa lei. Não fui eu que criei ela. Quem tipifica como crime foram os legisladores que tipificaram como crime, secretária Leila. Não fui eu. Por que foi tipificado como crime? Porque tem que haver uma sequência de princípios dentro da administração pública. E eu falei isso lá no gabinete. Quando um desses princípios é quebrado, seja em qualquer fase do processo, ele compromete todo o processo. O que o Sindicato dos Municipais fez nessa nota, pedindo que esse vereador apresente as provas. Será que vocês acham que estão tratando com alguém que não está bem calçado naquilo que está falando e naquilo que está fazendo, principalmente? Por quê? Eu não tenho que apresentar provas para os senhores. Eu tenho que apresentar provas na justiça. Então eu vou pegar como exemplo, porque vocês, com essa pressão, não vão me forçar a dar o nome das empresas e a dar o nome de quem fez a negociação. Eu não vou dar os nomes. Eu tenho fatos. Quem acusa, secretária Leila, como a senhora disse que eu acusei,
quem acusa é o Ministério Público. Eu sou um fiscalizador e tudo aquilo que é fiscalizado é público. Por isso o nome servidor público. Agora, se o servidor público sente-se ofendido quando ele é questionado, ele que peça demissão e saia do serviço público e vai trabalhar cuidando criança ou vai trabalhar cuidando cachorro que não se incomoda. Então eu vou voltar a esse tema para os senhores poderem deitar as suas cabeças nos seus travesseiros e dormirem tranquilos, que eu não me referi que vocês são uma quadrilha. Vou voltar a exemplificar de novo e vão contando nos dedinhos. O que o Código Penal diz é que 4, ele não diz 4, ele diz mais de 3. Então, menos de 4 não é considerado uma formação de quadrilha, secretária Leila. Mas eu vou partir para o exemplo. O David tem uma empresa. O Lelei é sócio do David e tem outra empresa. A esposa do David também tem uma empresa. E os 3 dão orçamentos dentro do processo. E a esposa ganha. Quem pegou os 3 orçamentos? Mais um. Então, esse que pegou os orçamentos e os 3 que deram os orçamentos praticaram um crime contra a lei das licitações. Eles praticaram, secretária Leila. Eu não preciso investigar, porque vocês já me deram a resposta. Vocês já me deram os documentos e eu tenho certeza. Quanto a questionar outros processos e quanto a questionar a competência de algum funcionário, é uma coisa. Agora, vocês criar essa situação com pessoas que eu tenho carinho, que são meus amigos, que eu coloquei todo mundo na mesma vala, vocês, no meu entendimento, estão querendo cercear o meu trabalho de fiscalização. Cercear o meu trabalho de fiscalização. E digo mais, quando falei nessa questão da formação de quadrilha, ela está caracterizada nos documentos. Um pediu um orçamento e nós 3 forneceram um orçamento. São 4. Agora, tu incorrer no crime não quer dizer que tu tenha roubado ou que tu tenha benefício próprio. Porque o artigo 90, ele diz assim, dos crimes e das penas: frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outrem. Isso quer dizer o quê? Que não precisa ser para nenhum dos senhores. O simples fato já caracteriza. Então eu fico chateado de saber, por esses dias vocês estão sofrendo, mas eu também estou sofrendo, porque eu tenho carinho por todos vocês. E torno a dizer de novo, o grande problema de não se resolver os problemas é não aceitá-los, que ele existe. Secretária Leila, muitos contratos são redigidos de forma errada, alterando, e quem conhece sabe que uma vírgula muda o sentido de uma frase e muda o sentido da história. Agora, tu contratar cargas por R$5 a carga, sendo que o correto seria R$5 um metro quadrado, e esse contrato, que faz parte desse mesmo processo, passou pela mão de muitos e se concretizou, secretária, se concretizou com um pagamento, que naquele mesmo dia que nós estivemos lá, a senhora foi na contabilidade, porque pelos meus cálculos, esse pagamento não tinha sido efetuado ainda, porque eu tinha olhado ele, Kátia, nas despesas de 2014. Depois a secretária foi lá e voltou com o empenho que ele foi recebido no ano de 2015. Então, cria-se essa situação toda
que eu tenha chamado vocês de quadrilha? Estou mostrando qual foi. Ou vocês acham que eu seria idiota de subir nessa tribuna que é transmitido para quem quiser escutar e chamar vocês de quadrilha sem ter prova? Mas quero dizer mais. Tudo tem uma consequência. Depois que aconteceu isso, secretária Leila, eu estou recebendo e-mails com arquivos de publicações, de pregões, de empresas até de fora do estado e do município que sentiram-se em um determinado momento do processo licitatório prejudicados, apontando provas, apontando evidências de participação de pessoas do serviço público. Eu não estou acreditando nessas informações e não as divulguei, porque eu não tenho certeza. Mas o fato da formação de quadrilha, para mim é uma certeza. Mas eu não sou obrigado a dar o nome das empresas e o nome das pessoas aqui. Eu sou obrigado a levantar a questão como levantei. E esses dados, certamente, eu vou enviar para o Ministério Público para ser averiguado a culpa de cada um, tanto dos empresários como de quem mandou fazer. Só que aí, a senhora mandou pagar. O prefeito mandou pagar. E aí, não existe a participação de outros funcionários dentro dessa ilicitude? Existe, meus queridos. Existe a participação. Não que eu diga com a intenção de tirar proveito, mas a lei é clara, não precisa tu tirar proveito. E eu tenho certeza que quando um empresário recebe uma visita de alguém da prefeitura, que bate na sua porta e pede um orçamento, ele não sabe que, de certa forma, se aquilo não tiver uma impessoalidade, ele também está ferindo a lei, porque aqui nessa mesma lei vai pagar quem contribuiu e quem se beneficiou e quem ajudou para que esse crime fosse consumado contra o poder público. E eu tenho, as pessoas vieram me procurar, eu falei para vocês no gabinete. Alguém do setor de compras foi na casa do cara, pediu um orçamento, já com um preço. Me dá um orçamento por tal preço. Isso foi feito, secretária Leila. Os servidores estão envolvidos. Eu estou dizendo que um servidor foi na casa da pessoa, bateu na porta e pediu um orçamento com o preço no orçamento. O que é isso? Não é nem o mesmo caso, mas eu só estou exemplificando que um problema te dá margem a tu procurar outros problemas. Quando eu falo na questão da publicidade, eu sei que ela é cumprida de alguma forma, mas o excesso não é pecado. Eu posso dar exemplo desses pregões presenciais, dos outros pregões. Não vai se discutir a questão do pregão, porque o Paulo sabe o que está fazendo quando ele está envolvido em algum processo. Não vai se discutir a técnica de como é feita as coisas, mas eu posso discutir outras questões sim. Por exemplo, vou citar o nome. Não vou citar o nome, mas tem um empresário que ele já deu orçamentos para participar desses processos. Ele mora a 50 metros de onde é realizado os pregões. Daí o outro empresário está sozinho ali no pregão. Será que para nós manter um preço melhor para o município, para nós mantermos no mínimo uma razoabilidade no processo, nós não poderíamos atravessar a rua e dizer para o fulano, tu já te habilitou, tu não pode ir ali participar do pregão e dar um lance? O cara diz que nunca foi convidado por ninguém a participar do pregão físico. Dá orçamento várias vezes, desde o ano passado.
Por que a minha preocupação em tentar alertar o senhor prefeito? E de certa forma, quem causou tudo isso aqui foi o Cláudio. Porque se o Cláudio tivesse me escutado, tivesse conversado comigo, tivesse visto as questões, ele chamado a Leila, conversado, equacionado as coisas, mas não, sempre vai uma dúvida. Mas tudo aquilo que eu falo, meus queridos, eu falo baseado nas respostas que vocês mesmos me dão. Se fala da competência ou da incompetência, nós tivemos uma CPI ano passado, onde chegou um ofício dizendo exatamente essas palavras: os empenhos e as notas foram extraviados na contabilidade. Você sabe, Kátia, tu veio aqui depois, tu sabe que aconteceu isso há um ano atrás. Aí agora chega documentos nessa casa, onde eu vejo que o pregoeiro, ele não assina uma ata, mas ele é pregoeiro, ele tem que assinar a ata. E essa ata vem do poder legislativo. Eu não estou dizendo que isso é má fé. O que eu só estou querendo colocar é que a correspondência de documentos entre Câmara de Vereadores e entre o Poder Executivo, ela é uma correspondência oficial entre poderes. Se vocês mandam faltando documento, ou se vocês mandam algum documento errado, isso é documento oficial. Vocês têm que enxergar o poder legislativo com outros olhos. As coisas mudaram. E quando nós fizemos alguns questionamentos, inclusive para a doutora Alzira, que eu tenho maior respeito por ela, é como ela disse, o direito te dá a opinião de enxergar por várias óticas. Mas a lei das licitações, ela cria e ela fixa valores e parâmetros para serviço. Então, o dia que qualquer um dos senhores me provar que transportar uma argila da Saibreira para um depósito do município é um serviço de engenharia, algum engenheiro, alguma pessoa aqui do ramo, é um serviço de engenharia? Porque se for um serviço de engenharia, eu posso dispensar com 15 mil. Mas se for outro serviço, eu tenho que dispensar com 8 mil. Mas nós dispensamos com 15, porque foi considerado um serviço de engenharia. E eu ainda continuo afirmando: quero que me provem que transportar argila da Saibreira para o depósito é serviço de engenharia. E um parecer final para endossar o mesmo processo, onde teve esses 3 orçamentos, e inclusive a contabilidade emitiu memorando dizendo que a empresa que ofertou o menor valor tinha problema documental no seu CNPJ. E o mesmo parecer diz que os documentos estavam ok. Então eu não estou questionando a qualidade jurídica da doutora Alzira. Eu estou questionando aquele parecer. E eu disse para a doutora: se a senhora me provar a legalidade, eu me ajoelho nos seus pés e peço desculpa para todos. Agora se criou esse fato lamentável de querer jogar pessoas amigas, que eu tenho maior respeito, contra mim. Ou vocês acham que eu não noto as coisas? Vocês acham que eu gostei de chegar no gabinete e ver as pessoas me olhando com cara torcida? Agora, quem votou em mim vai ficar bravo porque eu estou fazendo o meu trabalho. Eu entendo, presidente Marcos, com todo o respeito que eu tenho pelos sindicatos municipais, eu entendo que esse ofício é tentar cercear o trabalho de fiscalização. E em segundo lugar, o sindicato dos municipários não é o órgão autorizado a me exigir provas. Quem tem
A fala do vereador, depois eu escrevo lá. Eu escutei e estou aqui para escutar todos vocês. Se fui mal interpretado, eu peço que vocês considerem, porque no afã de tentar fazer o melhor pelo município, não no afã de querer denegrir a imagem de nenhum de vocês, de nenhum, e desqualificar o trabalho de nenhum. Agora, é um direito meu de questionar a secretária Leila, porque a senhora, por diversas vezes, clamou aqui nesse plenário, dizendo que os projetos relativos a dinheiro chegavam nessa casa sem a secretária saber. Então, não é justo que nós vamos pagar por esse descompasso, secretária Leila. E certamente, eu nunca imaginei, eu sempre virei a cara para essa lei aqui, porque ela é chata, ela é xarope, mas ela foi feita para ser cumprida, porque ela protege o município de possíveis perdas. E eu afirmo aqui categoricamente, o serviço de transporte foi implantado nessa administração. Nunca houve esse serviço implantado dentro do município. Então, esses processos que são feitos, de certa forma, vocês são induzidos ao erro. Porque é difícil tu montar um objeto onde tu tem que prever a quantidade, tu tem que prever metro cúbico, quantidade de carga. Então, no momento que eu vejo que um objeto prevê que tem que ser carregado 100 cargas de 12 metros cúbicos, mas a pessoa, ela não fez as 100 cargas, ela fez 67 cargas, porque ao invés de carregar um caminhão de 12 metros cúbicos, ela carregou várias cargas com um de 16. Isso não está errado, mas tem que prever o objeto, porque ele foi pago para transportar 100 cargas, mas ele transportou 67, porque em cada 3 que ele transportava um caminhão de 16 metros cúbicos, ele ganhava uma, e aí no final nós pagamos ele pelas 100 cargas. Não é um processo. E outra coisa também, a lei diz que sistematicamente o mesmo ganhador, o mesmo objeto, tem alguma restrição a ele estar sempre sozinho participando do mesmo objeto. E aí no objeto seguinte, que são mais metros cúbicos, que é o mesmo esse que nós falamos, que nós fomos alertar dessa despesa de licitação de R$47 mil, caracterizando urgência e emergência. Mas eu pergunto para os senhores, esse serviço começou em 2013, com o prefeito Cláudio. Todo o ano de 2014 foi transportado, saiu e contratado empresas para transportar. Melhorou alguma coisa, vereador Valdeci? Como é que está o estado das ruas? Melhorou? Não. Tanto é que a pressão foi grande para se fazer uma dispensa para transportar um valor de R$47 mil, que foi a ponta de tudo. Porque se quando nós fomos lá, vereador Marco Aurélio, tivesse cancelado esse contrato, eu não estou dizendo que ele está errado, mas os outros que a mesma empresa prestou para o município, secretária Leila, ela ganhou dos cofres públicos indevidamente. Ganhou, porque se tu é contratado para fazer 100 cargas, não interessa que o teu caminhão botou mais, no mínimo tu está burlando o processo licitatório, porque ali está previsto que é no mínimo 12 metros cúbicos e é previsto a quantidade de cargas. Quando se deram conta no processo seguinte, que foi começado a anotar a quantidade de metros cúbicos, o referido empresário não gostou, seu Tilão. Não gostou, porque no final das contas ele ia receber menos. Então ele reclamou. Aí foi feito um memorando da Secretaria de Obras mandando pagar a diferença. Mas então, quando é a nosso favor,
puder a favor dele, é ótimo, deixa rolar. Então, são essas discordâncias dentro dos processos que me levaram a esse questionamento, Paulo. É isso que me levou a esse questionamento. Agora, pode vocês interpretar, mas no mesmo lugar onde eu falei, eu estou aqui dizendo, a formação de quadrilha não está atrelada aos senhores aqui presentes. Porque eu atrelei foram falhas administrativas, incompetência e outras coisas. Isso eu não vou deixar de admitir, e vocês têm que me respeitar por isso. Quando uma pessoa falha, não quer dizer que a pessoa falhou para se beneficiar. E vocês falaram até aqui em roubo. Quem é que acusou alguém aqui de roubo, Leila? Agora, o que as pessoas vão pensar não me interessa, porque as pessoas também pensam coisas a teu respeito, que no seio da comunidade CCs saem a dizer, o fulano, se tu briga por uma coisa, tu briga por uma regularidade fundiária, eles vão lá e dizem para os caras que tu quer tirar os caras de cima dos terrenos. Tu briga por uma regularidade na questão do transporte de sábado. Eles saem, isso aí, às vezes dito pelo próprio prefeito. Tchê, os vereadores não querem aprovar. Quando a Leila me falou em cancelar, Chiquinho, eu estou até com vontade de cancelar essa dispensa de 47 mil. O que eu te falei? Leila, não cancela, sabe por quê? Porque aí vão dizer que esse vereador não quer que bote o saibro na rua. Então eu quero que vocês entendam o meu lado também. E podem dormir tranquilos, porque eu não me referi a nenhum de vocês como parte dessa quadrilha. Como eu já mostrei aqui o porquê. Agora vocês acham que eu ia dizer assim, formação de quadrilha? Sem ter certeza. Sem colocar isso para análise jurídica daquilo que eu estava falando. Agora, 3 pessoas, mais um funcionário, são 4. Para mim, e pelo Código Penal, é formação de quadrilha. Mas não sou eu que tenho que acusar eles aqui nesse plenário. A minha obrigação é pegar esses documentos e entregar para o Ministério Público. Essa é a minha obrigação. Agora, eu não posso, para satisfazer o desejo de vocês, dizer o nome das pessoas, porque eu já estou dizendo que eu não me referi aos funcionários na sua totalidade. Então, meu caro presidente Marcos, essa publicação aqui de dizer que eu ofendi uma categoria inteira. Está aqui, publicado agora 2 horas atrás. O vereador Chiquinho ofendeu uma categoria inteira. Como em alguns momentos também a Leila se queixou do teor agressivo das publicações dos sindicatos municipais. Transparência e divulgação não é dessa forma. Eu ofendi uma categoria inteira. Para mim, categoria inteira são todos os servidores. E nós estamos aqui comungando da mesma vontade de vocês, do mesmo anseio de vocês, que é fazer o município melhor. Agora, enquanto nós for negligenciando ou fechando os olhos para essas irregularidades, que vão, de certa forma, vão tornando as pessoas, que bom, melhores em suas vidas, é muito bom. Mas eu penso no coletivo, eu penso no município de Capão do Leão. Vocês não pensam que eu não sofro pressões? Todos sabem que o meu irmão é servidor, faz parte do sindicato. Eu sou amigo do Marcos, sou amigo de todos vocês. Vocês não acham que eu também estou me sentindo mal? Passei todo fim de semana sem dormir, gente. Mas o bom é que eu estou aprendendo alguma coisa sobre a estação, viu, Paulo? O bom é que eu estou aprendendo. Então, eu quero dizer para vocês que de maneira alguma eu quis chamar vocês de quadrilha. Tá bem?
A lei está escrita. Vereador Chiquinho, muito boa sua fala, ficou claro para eles. Mas eu quero só um pontinho, eu quero esclarecer. Ninguém aqui foi envenenado a fazer isso. Não teve, não teve. Eles são... Alguém aqui envenenado por alguém a vir aqui hoje? Não. Não fui eu que envenenei ninguém, nem o próprio prefeito. Quem estava se sentindo ofendido e ouviram várias vezes o que foi dito na Câmara e entenderam desta forma e foram chamados na rua foi eles. Muito pelo contrário, as atitudes a ser tomadas não partiram de mim. Eles pediram para mim falar e eu falei. Agora, nem eu, nem o prefeito induziu eles a estarem aqui hoje e a nem fazer nada contra ti. Eles entenderam dessa forma. Tá? Eles entenderam. Se alguém disser que não, pode se manifestar. Porque eu não mando neles. Eles são servidores públicos concursados. Eu não mando nada neles. Eles podem muito bem dizer se alguém envenenou eles contra ti, ou fez com que eles viessem aqui se manifestar. Esse entendimento que eles tiveram, escutaram várias vezes. E as pessoas na rua chamaram eles disso. Então agora que bom que ficou esclarecido. Esclarecido, e eu acho que tem que ir adiante sim nas investigações. Só que agora pelo menos eles estão esclarecidos e toda a comunidade sabe que não é toda essa gente das licitações que está nisso. Agora o entendimento deles foi esse. Tu está sabendo, né? Até houve sim uma pressão que o sindicato se manifestasse em favor deles. Então eu nem tenho como envenenar a cabeça dessa gente, porque eles têm cabeça feita e são concursados. Não foi esse esquema que ocorreu. Só isso que eu queria esclarecer. Marcos? Nós entendemos que a gente não é o órgão, nem querendo ser o órgão representante para punir ou querer repreender de maneira nenhuma o vereador. Nunca. E eu acho que eu sempre fui claro da maneira que eu coloquei. No sentido de que sempre a gente tivesse a oportunidade de ser ouvido, como também o executivo ser ouvido, e vocês formassem opinião de vocês. Desde o início eu sempre fui, acho que bem claro nesse sentido. Como houve uma manifestação da categoria, no sentido que eles se sentiram ofendidos, por isso que a gente incorporou, por isso que a gente tomou conta disso e veio aqui representar eles, a categoria deles é uma categoria. É uma categoria. Por que é uma categoria? Por causa aqui. Por que eu entendo como categoria? Porque é um grupo que está na licitação. Como seria serventes, como seria operários, como seria outro. Se não for categoria, de repente o termo for errado, então seria um grupo que responde pela sindicância hoje e pelo setor de administração, mas o objetivo não era esse, não era querer cobrar, e sim solicitar, fazer um pedido de esclarecimento, para esclarecer isso que tu esclareceu agora. É isso aí, para ver se tem culpados, se não tem culpados. E a questão de te pedir, se tu tivesse nome, para esclarecimento. Mas não que nós estivéssemos te obrigando a fazer isso, e nunca que nós íamos obrigar um vereador. Porque a gente sabe que a gente não tem poder para isso. A gente sempre jogou claro. A gente sempre, nunca escondeu nada. Sabe? Pessoalmente, tu sabe melhor ainda. Que eu não sou de meias palavras. Entendeu? Então, se foi mal interpretado, não era esse o objetivo. O objetivo é o quê? É que o pessoal se sentiu ofendido e que fosse colocado, de repente, se tivesse culpados, fossem os culpados. Se não, se quer que apure os fatos. É isso que a gente quer, que apure os fatos. Não só marcar um tipo, eu fiz essa colocação, porque é como tu diz, é uma questão de interpretação. Mas olha só, pedimos que, caso existam provas, que comprovem as acusações do vereador e estas sejam tornadas públicas e a partir disso as medidas legais sejam tomadas. Quem tem que ter as provas é o Poder Executivo que tem que tomar a ação de resolver o problema. E como é que eu
divulgar não se envolvesse só funcionários públicos, tudo bem, mas envolve terceiros, que eu não tenho nada que ver com os terceiros, eu tenho que ver com a questão do funcionário e do dinheiro público. Eu não posso divulgar o nome de uma empresa. Então, foi só nesse intuito que eu achei um tanto excessivo que eu apresente as provas. Eu não tenho que apresentar as provas para os funcionários. Eu já apresentei para o prefeito e não igual deu. Eu tenho que apresentar no órgão competente. A justificativa, eu entendo até o porquê apresentar as provas, que era para vocês entenderem e, de certa forma, ficarem tranquilos. As locações foram caras. Não preciso apresentar as provas. Eu não preciso estar discutindo mais sobre esse assunto, botando o nome de A ou nome de B na rua. Ou vocês acham que eu gosto disso? Vocês acham que eu gosto de passar pelo carro na rua ali e o cara diz, pô, está tentando me prejudicar? Não estou tentando prejudicar ninguém. Eu estou fazendo aquilo